Muito boa noite a todos que estão presentes e os que vão nos assistir. Hoje, dia 10 de dezembro, a Egrégora de Gratitude tem honra. Peraí, tem alguém de microfone aberto aí. Tem a honra de receber a Solange das Graças Félix para fazer a nossa vibração de amor e de cura. E logo depois, Cíntia Áurea, astróloga, terapeuta, massoterapeuta, enfim, que vai nos trazer sobre o seu projeto de Cosmo Espelho e nos ensinar um pouco de astrologia e, e de tudo que ela transita dentro dessa área aí. Então, Solange, por favor, é contigo a palavra. Seja muito bem-vinda. Obrigado por estar conosco. Gratidão, gratidão por estar aqui. Sempre é um privilégio. E só vou pedir aqui, tá aberto. Desculpa. É que nessas andanças não deu tempo de chegar na minha casa. Estou na casa de um amigo aqui no centro de São Lourenço. E, e a ideia de não colocar música hoje é para a gente explorar as nossas sensações. A gente pensar um pouquinho naquilo que a gente observa, naquilo que a gente sente e vibrar a energia que tem dentro da gente, como é a gente vibrar para fora, né? E trazer essa luzinha que que acende aqui dentro e às vezes a gente nem percebe que ela acende aqui no coração da gente. Então eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, pôr o ar para dentro, respirar, solta todo o ar como se fosse encostar um umbigo lá nas costas. Põe o ar para dentro e solta. Percebe os barulhos que existem aí fora, seja do trânsito, das pessoas falando ali do lado. Como é o poder que a gente tem de se concentrar naquilo que tem dentro de nós, no nosso silêncio? Respirando fundo, e que a energia que nós emanamos possa ser espalhada para as pessoas queridas que estão nessa lista. Inspirando fundo, sentindo os cheiros, o ar que entra no nosso, dentro de nós e solta. E a gente manda toda energia de amor, muito, muito amor e de cura, porque o amor que tem dentro da gente é que nos
nos faz olhar cada probleminha de saúde que aparece, ele vem para nos ensinar alguma coisa. Que a força do amor faça com que a gente descubra qual é essa aprendizagem que a gente precisa para cada dorzinha que a gente possa estar sentindo agora. E as pessoas que estão aqui, que eu vou dizer o nome: Aldônia Beruti Viduolis Sposato, Alexandre Cavalcante, Aline Silva, Aniele Simeone Melo, Antônio da Costa Filho, Antônio Maesta, Arthur Vieira Filho, e ainda nos concentrando na nossa respiração, sentimento de gratidão. Gratidão por esse ar de amor que entra em nossos poros, que entra pelas nossas narinas. E esse ar de amor que nós emanamos em cada pontinho de luz que a gente tem aqui nessa lista e tem em volta da gente. E com certeza se reverbera em cada região que a gente está. Gratidão imensa pela confiança. Inês, você pode fazer a gentileza de fazer um agradecimento a Sol? Posso, se você não me chamasse, eu ia levantar a mão. Tava muito forte. Ô, só minha amiga linda. A sua vida já é uma vibração de amor, né? Tudo que você faz, que você planta, a gente sente como se tivesse uma mandala, assim, né? Iluminando tudo que você está falando, tudo que você está emanando, envolvendo a todos nós, para que essa força, né, essa união de quem está aqui agora reverbere para os nossos irmãos. Gratidão, né, por dispor desse tempo e que a gente possa continuar essa vibração ainda aí por toda essa semana. Gratidão mesmo. Então, gratidão mesmo. Ai, queria estar te agarrando. Gratidão. Muito obrigada mesmo. Obrigada a você. E Sol, eu vou usar mais um pouquinho de você e vou pedir para você dar as boas-vindas à Cíntia, para você recepcioná-la, por favor. É um privilégio, né, Cíntia? Estar falando sobre cosmovisão. A gente já fica fazendo várias suposições do que você vai falar. Então, e ainda essa voz gostosa que você anunciou sobre o tema, a gente já quer ouvir sobre. É, é, vai ser muito bom te ouvir, viu? Um privilégio mesmo. Gratidão por você estar com a gente. Agradeço, só agradeço a todo mundo, gente. Um prazer estar aqui. Estou muito, muito feliz sempre por o convite, por ser parte, porque é isso, já a energia, né, de uma egrégora assim é muito importante. Independentemente do que a gente converse, é já um privilégio. Agradeço muito mesmo. Cíntia, muito obrigado por ter aceitado estar conosco novamente. Como nem todos que estão aqui conhecem você, eu queria que antes que você entrasse no teu tema, você contasse um pouquinho da tua trajetória, tá? Porque é uma trajetória muito rica, por isso que eu estou pedindo para você compartilhar. A palavra é toda tua. Claro, graças. É, realmente nem sei por onde começar mesmo assim, mas eu sou terapeuta integrativa e eu utilizo esse nome, né, porque realmente nos anos, né, eu fui adquirindo várias ferramentas, todas voltadas mesmo para o autoconhecimento, o autocuidado,
E para mim sempre foi muito difícil me encaixar num só nome, numa só caixinha, vamos falar assim. Continua sendo bem complexo isso, em todos os aspectos da vida, né? Então, eu falo terapeuta integrativa, mas é mesmo, eu utilizo muitas ferramentas diferentes na vida. Todas elas se conectam entre si, né? Desde meu trabalho com as plantas, com a terra, até o trabalho com astrologia. Eu sou professora de yoga também, de fato, é aí onde tudo começou, né? Faz muitos anos, eu acho que já uns 20 anos. Mas a vida, o caminho, né, foi me trazendo diferentes coisas. Eu gosto muito de aprender sempre mais sobre a vida, mais sobre o funcionamento da mente, mais sobre autoconhecimento. E também eu tenho um chamado muito grande de cuidado, né? Vamos falar assim. Então, para mim, sempre foi como com todas estas ferramentas aqui eu posso ajudar, eu posso trazer alguma coisa de boa para a vida de alguma outra pessoa, né? Como eu posso ajudar a melhorar a vida das outras pessoas. Então, eu acho que esse mix aí é a pessoa que eu sou hoje, né? E as coisas que eu faço hoje estão todas direcionadas para isso. Eu estou morando aqui no Brasil faz quase 7 anos já. Nasci na Argentina, em Buenos Aires, mas faz uns 12 anos que eu não moro mais lá. Eu morei no Chile, morei na Bolívia, no Peru. E, bom, agora aqui eu cheguei no Brasil, eu não consegui sair mais. Então, todos esses últimos anos foram de gerar raízes aqui, né? Que eu considero o meu lar hoje. Só na Vila das Borboletas, quantos anos você ficou? Morando assim, sem sair, foi 1 ano e meio. Mas é isso, para mim é a minha casa, né? Então, é meu lar. Então, por mais que eu não estou lá, né, continuamente, sempre volto, né? Legal, muito bom. Então, apresentações feitas, agora vamos entender o que é esse cosmo espelho. Legal. É, esse projeto, esse trabalho, né, nasceu através dos estudos de astrologia, que eu já estou faz uns 5 anos, é, e foi mutando, né? Através dos anos foi mutando, porque primeiro, eu não me considero astróloga, né? Por mais que as minhas professoras todas falam, não, você tem que falar que é astróloga, mas para mim é uma linguagem tão complexa e infinita que realmente eu não considero poder me chamar desse jeito, né? Mas eu sou uma estudiosa da astrologia, né? Já faz 5 anos, então. Tudo começou através do trabalho com as plantas, através do estudo da agricultura biodinâmica, que é um estudo que conecta as plantas com os planetas, né? Com as energias astrais. Quando eu entrei nesse mundo, aí abriu uma coisa na minha cabeça, no meu ser, que eu falei, ah, não, isso aqui é incrível, preciso saber mais. Aí, através disso, veio o meu primeiro estudo, que se chama astroherbalismo, né? Onde o primeiro curso que eu fiz assim foram 3 anos de estudos profundos e depois disso já comecei com astrologia terapêutica. E nesse último ano e meio eu cheguei a fazer esse projeto que eu tenho agora, que é Cosmo Espelho, mas como falei, vindo de muitas mutações lá atrás. Para mim, a astrologia é uma ferramenta a mais terapêutica, né? Que eu utilizo para poder
ajudar, né, na vida da pessoa. Diferentes coisas podem ser observadas através da astrologia, mas principalmente é isso, é um espelho da alma, é um espelho de quem que nós somos nesse mundo, dos trabalhos e o recorrido que nós vimos para fazer aqui nessa existência, nessa encarnação. E através dos alinhamentos que a gente pode fazer, a gente é como se conseguisse ter o máximo potencial, né, nessa vida para ser utilizado. Então, Renato, você me pergunta, me para quando quiser, tá? Porque por aí eu fico viajando aqui, se não fica muito claro, tá? Fica tranquilo. O que eu assim gosto de falar, né, é que a astrologia para mim não é uma coisa preditiva. A astrologia para mim não é uma coisa fixa, sim, tipo um mandato que a gente não consegue mudar, né? Principalmente eu acredito que a gente tem livre-arbítrio aqui nessa vida. E eu gosto de olhar assim, a gente vem com determinadas capacidades que vão a ser mostradas no mapa natal, com determinados poderes, com determinados desafios, e a gente, durante a vida inteira, vai ir trabalhando esse alinhamento e esse equilíbrio, né? Então, em momentos da vida, a gente pode estar muito afastado do nosso potencial, em momentos da vida, muito perto. E o que eu acredito que seria o ideal é a gente poder realmente estar em equilíbrio com todos os nossos poderes, né? Para mim, não é uma visão positiva ou negativa, né? A astrologia tem muito preconceito também, como tudo nesse, nesse mundo, né? É, e eu não gosto de ver desde esse lugar. Por isso que é uma astrologia terapêutica. A gente, quando faz a leitura do mapa, entende que isso não é uma coisa fixa, que não é negativo ou positivo, senão são ferramentas para a gente adquirir o nosso máximo potencial nessa vida, né? Através do Cosmo Espelho, a proposta que eu faço, porque normalmente quando você vai fazer um mapa com uma astróloga, né, que eu imagino que por aí algumas pessoas aqui já fizeram, mesmo eu fiz não sei quantas leituras já com diferentes astrólogas, porque é parte do meu estudo, né? Mas eu ficava muito frustrada, gente, porque eu recebi um monte de informação que é muito complexa de entender mesmo, porque é outra linguagem, é uma linguagem simbólica, arquetípica, né? E aí eu tinha essa leitura de 2 horas ou 3 horas por áudio, alguma coisa assim, e depois eu ficava, depois dessa leitura, eu ficava, aqui o que eu faço com isso aqui? Tipo, e agora o quê? Né? Que ferramentas me dá toda essa informação para eu realmente colocar no meu dia a dia, né? Poder fazer alguma coisa concreta, né? E eu nunca encontrei isso até descobrir a astrologia terapêutica, né? Então, a partir daí, o que eu ofereço, o que eu quero com esse cosmoespelho, com essa leitura, que se você, né, vai receber as informações, os posicionamentos no mapa, vai entender um pouquinho mais da linguagem astrológica, mas a ideia é entender como que você está nesse momento da vida, que é o que você está precisando hoje, né? E poder ajudar, poder pegar ferramentas complementares para você poder se alinhar com esses poderes que vão estar ajudando a esse momento específico da vida. Porque a gente vai mutando, vai cambiando também, né? Vai mudando e não sempre precisamos das mesmas coisas na vida. Hoje posso ter um desafio, amanhã eu posso ter outro, né? Sim, Então aí, sim, a Solange e os amigos dela levantaram a mão ali, eles devem estar querendo falar contigo, por favor. É um prazer estar recebendo aí os amigos
que estão recebendo a Solange também, né? Gente, eu vou Oi, passar gente. aqui. Prazer. É o Ivan e o Bruno. O Ivan que nos acolheu na casa dele, que não dava tempo de eu chegar na. Muito E aí, Minha casa não. o Ivan queria estar fazendo uma perguntinha para você. Então, Por eu, favor, boa noite. eu costumo acompanhar muitas ciências lá, eu gosto de ler muito, né, as supernovas, aquelas coisas maravilhosas que a gente fica deslumbrado, que a gente, cara, pô, sei lá onde eu estou, o que que eu sou nada perto disso, né? Mas a pergunta minha, sei lá se é uma pergunta, se é uma. Mas assim, o nosso universo está em expansão, né? A gente tem muita dessas coisas, olha, disco voador, OVNIs, enfim. Aí vem tudo aquilo, né? A explicação do cientista, o nosso universo está expandindo. Todos os dias ele está indo embora, estamos ficando cada vez mais longe, mais difícil você ter um contato, né? Mas aí a gente vê também aquela coisa, né, que eles explicam lá da dobra, né, que pode do espaço. gerar, né, uma chegada, né, mais rápida, enfim. É, a minha pergunta é o seguinte, existe na concepção suas, será que seres já vieram mesmo aqui? Ou a dobra não vale nada, né? O, sei lá, o universo, né? Os astrônomos explicam. Estamos afastando cada vez mais difícil fazer contato, né? Respira. É isso. Vocês Gente, entenderam então, a pergunta? Vocês eu entenderam a não pergunta? sei se entendi muito bem a pergunta em si, Sim. Então eu vou mas, resumir. Qual a será a ver, grande questão da humanidade? como de novo? Não dá para ouvir muito bem, gente, por favor. Então, a minha pergunta é o seguinte, né? Nós estamos dentro do planeta Terra, uma coisa infinita, né? Que os astrônomos falam para a gente que cada vez mais, cada dia que passa, o universo expande Sim, e, e vai ficando mais longe. Aí eles falam, ah, não, um disco voador, OVNI. Os astrônomos falam que cada vez mais é mais difícil de você fazer um contato e o universo está expandindo, entendi. né? E o que que tem a ver? Aí eu fico pensando, né? A dobra, né, que eles falam lá, que pode ser, se dobrar ali. No assunto de hoje, qual que é o assunto de hoje? Isso é a minha pergunta, sei lá. O que vocês acham disso? Só isso. Tem uma Tá, coisa assim que eu gosto. Então vamos explicar para ele qual que é o assunto de hoje. eu posso dar uma resposta assim, de meu entendimento, né? O que posso trazer com respeito à astrologia, né? Para mim, nós somos parte do universo. Não tem como se afastar de nenhum jeito, né? Para mim, a expansão do universo é a expansão da gente também. É um só, somos tudo junto, né? E de fato, é isso mesmo que eu quero trazer com esse trabalho. Para mim, esse trabalho fala desse reconhecimento que a gente é a mesma energia. O que está acontecendo aqui na Terra é o universo e o universo é aqui na Terra, né? Então, esse mesmo é o ponto de vista que eu tenho e que, de fato, esse trabalho aqui fala, né? Porque é como aquelas energias que parece que estão super distantes da gente, em realidade estão afetando diretamente nosso dia a dia, nossa personalidade, nossa forma de agir. Então, para mim, não tem distanciamento. Para mim, o universo expande, a gente expande ao mesmo tempo.
Gratidão. Ah, ele não sabe que o microfone dele está É, fechado. tá fechado. Ivan, a Cíntia procurou responder dentro do entendimento dela, mas eu só quero te colocar que ela não é uma astrônoma, ela é uma astróloga, né? E, Cíntia, esse tecido do espaço-tempo que o Ivan está dizendo, né? Na astrologia, vocês estudam praticamente os planetas do sistema solar, né? Vocês não estudam a possibilidade de um universo paralelo, por exemplo. Isso não entra no estudo de vocês, né? Não, não. Tá? E esse tecido de espaço-tempo, Ivan, ele é estudado justamente para a possibilidade de se atravessar em universos paralelos, né? Mas obrigado pela participação de vocês. Deixa eu aproveitar que eles fizeram essa pergunta, Cíntia, e vou fazer a seguinte pergunta para você. Por favor. Quando você estuda a ascendência de um astro, né, dentro de um campo, essa influência do astro ela acontece de que forma? É por energia, magnetismo, onda, né? Porque toda vez que a gente conversa com uma astróloga, né, vocês falam assim, porque hoje Saturno está atuando, né, retrógrado, enfim, tem todas essa atuação desses planetas, energia magnética, que tipo de energia vem deles para atuar aqui nesse nosso planeta, por exemplo? Para mim é energia magnética e em realidade todo tipo de energia. Para mim não tem uma separação. E aí pegando mesmo o que eu acabei de falar, né? Eu não acredito que somos separados, né? Então, as frequências, né, energéticas, o ritmo da energia, todos os campos energéticos estão se comunicando o tempo inteiro entre duas pessoas, entre animais e plantas, entre planetas e a Terra. Então, para mim não é só um só tipo de energia, né? É, acho que não temos separação em algum nível, né? Obviamente, a gente é aqui, um ser humano, tem uma separação sim, mas eu acredito que da fonte criadora a gente está feito do mesmo, né? Das mesmas partículas universais, né? E é nesse sentido que a gente se espelha, né? Então, não sei, um exemplo, Para que perdão, não haja uma interferência entre a energia vindo de Plutão e de Saturno. Elas vibram em frequências diferentes, é isso? sim, Hum. sim, sim, exatamente. Por quê? Porque tem planetas que estão muito mais longe da Terra, né? Tem um efeito bem diferente que, por exemplo, a Lua. A Lua, a gente pode observar isso com muita clareza, e de fato está super estudado até fora da astrologia, né? Segundo o ciclo dela, de 28, 29 dias, afeta absolutamente tudo na Terra, né? Afeta as mareias, não sei se falam mareias, Marés. o, mo- Marés. o, mo- como? Marés. Isso, né? O crescimento das plantas, as nossas emoções, né? Porque a gente está composto de água, né? Então, ela é um dos astros que mais tem efeito na gente e que também a gente consegue observar com mais claridade, porque a gente tem a possibilidade de experienciar muitos ciclos lunares na nossa vida humana. Em cambio, por exemplo, os ciclos de Plutão, que são super, super, super devagar,
a gente pode experimentar bem poucos na vida, né? Astrologia é uma ciência de observação. Então, é, realmente, por exemplo, Plutão, ou Netuno, os planetas mais lentos, eles na astrologia, como que fala? Tradicional, vamos falar assim, ou mais antiga, eles nem eram considerados, né? Porque não, para nossos olhos, eles não existiam. Isso veio com a astrologia moderna. Então, de aqui a 100 anos, a gente vai poder, inclusive, ter outros planetas e outros estudos arquetípicos, né, com outros planetas e outras energias que influenciam a gente, mas que a gente ainda não conseguiu observar esse movimento. Então, se a gente observa os movimentos, a gente sabe o que acontece quando cada energia está mais perto, está mais longe, tem alguma comunicação conosco, né? Mas é observação. Então, é, Consigo me cada vez que tal planeta passa por tal lugar, acontece aí alguma coisa, né? Que está estudada de um jeito arquetípico e simbólico, né? A astrologia é uma linguagem simbólica. Então, isso que eu acho que é a parte mais interessante, que por isso que não é uma coisa fixa, por isso que não é uma coisa fechada, estruturada, vai, assim como a nossa evolução, também vai evoluindo o olhar, o entendimento e o estudo astrológico, né? então a gente não mede, por exemplo, a frequência de Júpiter ou a frequência da Lua, é pura observação, não é medição técnica nem nada. Não, isso fica com a parte de astronomia, né? Tá. Mas a astrologia trabalha com uma linguagem simbólica e arquetípica. E aí um cético pergunta para você, mas isso não me dá muita margem para romancear a astrologia? Aí cada um coloca da forma como observa ou interpreta o que que faz a astrologia poder ter precisão nas suas colocações, se é pura observação. Para mim, e o meu entendimento é que, por mais que seja observação, em realidade, tudo nessa vida é observação, né? Tudo é subjetivo. Essa é a minha perspectiva. Porque a gente mede todo desde a perspectiva do humano. Tudo, tudo. Qualquer ciência, qualquer coisa. Então, para mim, tudo essa experiência humana é subjetiva, começando por aí, sendo o meu ponto de vista. Mas, além disso, justamente o que tem de maravilhoso é que não é uma coisa fixa. É que não é uma coisa que você entra uma caixinha e já era, né? É um entendimento dos ciclos da vida, um entendimento de como essas energias afetam e que mais que observação para entender que isso é desse jeito, entendeu? Tipo, bem sido estudados faz milênios, né? 5.000 anos antes de Cristo, é uma coisa que está nos Vedas, né? A astrologia vem dos Vedas. Então, tem 5.000 anos, mais anos de estudo e de observação que estamos falando. Então, para mim, né, de meu ponto de vista, é, é realmente uma base sólida de informação, né? Mas ao mesmo tempo dá para brincar. Por exemplo, eu vou colocar um exemplo que eu acho que vai ser mais simples. Quando você observa um astro que está linkado a um arquétipo, vamos falar de uma coisa simples, por exemplo, a Lua, né? A Lua é o arquétipo da mãe, né? Então fala do cuidado, fala de o lar, fala dos espaços em que a gente se sente protegido, nutrido, mas a lista desse arquétipo, dos temas que essa lua vai tocar em nosso mapa, nosso ser,
Podem ser muitos. Não vai falar, por exemplo, se eu vou fazer uma leitura da Lua no seu mapa, eu não só vou falar da sua mãe, ou não só vou falar como que você vai ser como mãe. Eu posso falar como que você gosta de cuidar dos outros, como que os outros gostam de cuidar de você, em que espaços você se sente nutrido, protegido, cuidado, sabe? Tipo, abre um espectro muito amplo, mas isso não significa que não seja, né, um arquétipo que não tenha uma estrutura, né, que você não possa, porque senão não existiria leitura alguma, né? E eu acredito, ou eu vejo, não é que eu acredito, que o problema está em que é isso, de novo, a astrologia é uma linguagem muito complexa, não é uma linguagem simples, não é uma linguagem que estamos acostumados a usar, por mais que agora tenha um boom da astrologia, você tem informações, né, o tempo inteiro para acessar, mas o problema disso é que todas essas informações são um nível raso, vamos falar, não sei se essa palavra é certa, mas é superficial. E esse é o problema. Quando você, por exemplo, outro exemplo assim simples, né? Todo mundo eu acho que tem um conhecimento raso, superficial dos arquétipos. Então, por exemplo, eu falo, você é um aquariano, então você é assim, assá e assá, né? Mas a realidade é que a gente não é o nosso mapa, não é esse signo, não é só esse arquétipo, a gente é toda essa mistura complexa de relacionamentos entre signos, entre planetas, entre casas, né, que são os posicionamentos do mapa, e além disso, entre cada relacionamento de cada planeta com cada planeta e dos trânsitos que estão acontecendo no momento, tipo, é infinito, gente. Aqui não estamos para uma aula de astrologia, mas o que eu quero expressar com isso é que, para mim, esse é o problema, que a gente acha que não se reconhece, né? Porque acontece essa coisa humana de falar, você é aquariano, você é assim, 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 você é ariano, você é assim, assim, assim. Mas é impossível você pensar que você é isso só. O mapa é um entrelaçado super complexo de relacionamentos, de energia, e a isso você tem que somar o quê? Cada arquétipo tem luz e tem sombra. E a gente vai balanceando nesses eixos o tempo inteiro. Então, de novo, para colocar simples, você pode ter a energia de aquário, mas essa energia pode estar se manifestando em qualquer extremo ou em equilíbrio, né? E assim com todos os planetas, com todos os posicionamentos. Por isso é que, por mais que você é aquariano, eu sou aquariana, é impossível que a gente seja igual, né? Não tem como Concordo plenamente. porque tem uma complexidade que é impossível colocar num rio ou colocar numa leitura de 10 minutos. Por isso também que eu não gosto e que eu criei esse trabalho aqui. Para mim não tem sentido algum entregar para uma pessoa todos esses posicionamentos e deixar estruturado uma caixinha. Para mim é um processo terapêutico. Eu tenho que conhecer a pessoa, conversar com ela, entender o que está acontecendo no momento da vida, principalmente, né? Para mim não é o mapa, né? É a pessoa. Então eu escuto, a gente tem um processo terapêutico, né? Eu escuto, eu pergunto, eu observo, né? E dentro disso a gente vai para o mapa para encontrar as ferramentas, os poderes, os desafios e entender como que isso está. É o contrário, não é que eu venho com a informação astrológica e eu jogo tudo isso para a gente. A pessoa vem procurando alguma coisa e a gente vá no mapa para procurar algumas respostas, algumas ferramentas. Vou Estou colocar o falando um monte. Paulo Taba que levantou a mão para falar com você. Por favor, Boa Paulo. noite. Boa noite, gente. Tudo bem? Bem, amado.
Eu sou do signo de peixes. E Bonitinho. como você vê o signo de peixe? Como você faz uma alta análise desse signo aí? Então, vamos de novo. Vou falar o que eu acabei de falar. Para mim, eu posso trazer coisas do arquétipo, não de você, porque eu não conheço você, tá? Então, o que eu posso falar é que quando a gente tem um sol em um signo, quando a gente fala eu sou de peixes, isso significa que o sol, no momento que a gente nasceu, estava posicionado naquele signo. Esse é, né, o que estava acontecendo, por isso que a gente fala, mas a realidade é que o Sol é um astro, a gente tem muitos, né? Está composto de muitas energias. Mas o que tem de importante no Sol é que o Sol é o centro da nossa verdade. É o brilho que a gente veio trazer nesse mundo, é a nossa expressão máxima da nossa verdade. É como a gente é como se trazer o máximo dom que a gente tem está no nosso sol. Agora, esse sol pode estar expressado em equilíbrio, em desequilíbrio, em luz, em sombra, e dentro dos relacionamentos do mapa pode ser de diferentes formas. Mas o arquétipo de peixes é um arquétipo super bonitinho, eu adoro, porque é um arquétipo que fala sobre unidade. É um arquétipo que fala que a gente é parte do todo, que a gente é compassivo, que a gente tem empatia com a vida, justamente porque nos reconhecemos dentro do todo. Então, é um arquétipo que realmente, às vezes, não tem muito limite, às vezes não consegue reconhecer onde que eu começo, ou eu termino e onde que o outro começa ou termina. Não tem limite. Um signo é um arquétipo muito expansivo, abrange muito. Por isso, se reconhece como um ser compassivo, empático, né? E fala muito também de, né? O peixe é um signo de água, né? Então, vai falar de nossas emoções, das nossas águas internas, né? Então, tudo o que tem a ver, por exemplo, com a empatia, que é emocional, né? Mas também a parte da nossa intuição, né? É um signo que traz, quando em equilíbrio, né? Traz uma conexão direta com o superior, vamos falar dessa maneira, né? Então, tem a ver muito com intuição, com empatia, com a conexão, com conexão, né? Peixes é um arquétipo que quer conectar com a vida, com tudo, né? Agora, se ele está em sombra, aí você pode ter uma expressão desse signo, onde, por exemplo, é um ser que absorve muito dos demais, que não tem um ego sano, né? Que realmente se deixa levar por todos os movimentos ao redor, mas não sabe quem que realmente é, né? Que é o que a vontade própria, né? Então, é isso. Tem sombra, tem luz, né? E tem a procura desse poder. Esse poder é um poder realmente de um ser que pode se conectar com todo mundo, que pode ser muito compassivo, que pode manifestar os sonhos, porque fala muito do trabalho subconsciente e inconsciente da gente. É um signo maravilhoso. E- Obrigado. Encheu a bola, hein, Paulinho? Poxa vida! Eu estava com medo que ela ia falar coisas que eu não queria ouvir, mas ela falou coisas boas. Obrigado, Cíntia. Obrigada, mano. Denis, por favor. Boa noite. Tá muito baixo ainda? Não, tá Dá para ouvir, dando. mas tá baixo. Dá para Não ouvir, está tá? perfeito, mas já está melhor que antes. Tá bom. Boa noite, Cíntia, novamente. Boa noite, Denis. Eu estudo um pouco sobre a astrologia, também de maneira simbólica, mas através da filosofia, dentro de um autoconhecimento, não de uma astrologia voltada à matéria, né? E aí, nesses estudos, nós temos os aspectos de trígono, de quadratura e de conjunção. Queria saber se dentro da sua referência funciona da mesma maneira, e ela funcionando da mesma maneira,
quais são as forças, quais são as funções ou a simbologia desses aspectos no estudo da sua astrologia. E, por exemplo, se existe esse aspecto, se um aspecto é de dificuldade, vamos dizer assim, que instrução ou que tipo de coisa a gente pode fazer para poder mudar isso dentro do mapa? Obrigado. Legal, legal isso aí. Aí estamos já adentrando justamente isso que eu estava falando, né? Aí vem a profundidade do assunto, né? Para poder falar isso de um jeito simples, vamos falar assim, para que possa se entender, sem ter a linguagem astrológica, esses aspectos que o Denis está falando é realmente os relacionamentos, os posicionamentos dentro do mapa, né? Todo mundo veio com esses relacionamentos. E essas relações, assim como nos seres humanos, né, como eu posso afetar a outra pessoa pode me afetar a mim, afeta também os arquétipos e os poderes que são os planetas. Então, se eu tenho, por exemplo, um Sol que está aspectado com muitas quadraturas, uma quadratura é um aspecto não fluido. Eu gosto de chamar assim. Se ele está aspectado com muitas quadraturas ou com muitos aspectos não fluidos, vai ser mais desafiador para mim na vida expressar esse eu sano, né? Esse brilho interior, e vai ficar menos fluido, vamos falar assim. Só que, de novo, eu não consigo só tirar isso aí e falar, porque não é para todo mundo igual. Dependendo quem que está na brincadeira dentro do mapa, vai ser completamente diferente, né? Mas, para ter esse entendimento, tem aspectos não fluidos, tem aspectos fluidos. Quando fala fluidos, por exemplo, um trígono, uma conjunção, é como se esses planetas estivessem atuando juntos. Cada vez que um vai ser ativado, o outro vai ser ativado juntos. Vão se dar uma força, uma potência. Então, vai ter os temas relacionados com esses planetas. Vão ter uma força a mais, vamos falar. Vai ser fluido, vai ser como se a gente nem percebesse que a gente tem esse poder, porque é muito fluido. Agora, quando a gente tem, por exemplo, oposições ou quadraturas, né, que são os mais conhecidos assim, é não fluido, mas não é negativo. Eu não gosto de ver positivo e negativo. Para mim, não dá para observar dessa maneira, porque senão a gente fica no vitimismo, né, da vida. E a realidade é que isso aí, para mim, é uma possibilidade de amadurecimento. Então, essa quadratura, por exemplo, vai significar que, né, quadraturas é um aspecto não fluido, mas quando você passa por aquele aprendizado, porque é um aprendizado, você é como se subisse uns 10 níveis de amadurecimento na sua vida, sabe? Tipo, uma vez que você passa por isso, cada vez que você passa por isso, né? Porque essa quadratura vai ser ativada muitas vezes na vida, né? A gente bem com isso, você vai dar saltos quânticos, né? Também pode ser que demore muito mais a dar esses saltos quânticos, mas é isso, é como um push para um amadurecimento muito, muito grande na vida, um chamado de amadurecimento. Assim é como eu vejo. Em câmbio, quando é fluido, que a gente poderia falar, é super positivo. Às vezes a gente entra muito no automático, porque não está sendo desafiado, né? Então, para mim, se trata disso, de desafios e possibilidades de amadurecimento e evolução muito grandes. Ah, ótimo, muito obrigado, sim. Mas existe dentro do seu acompanhamento terapêutico, quando tem esse aspecto não fluido, você indica algo para que a pessoa possa fazer para que esse aspecto ele
vamos dizer assim, ele se torne fluido ou ele nunca vai se tornar fluido, ele vai sempre ser uma dificuldade no mapa? Como que funciona isso? Ele sempre vai ser um desafio no mapa. Mas a primeira coisa, para mim, que tem essa magia é a gente trazer luz para isso, né? Trazer consciência. Então, quando eu sei que isso aí é uma coisa que eu vim realmente a trabalhar e que isso vai me proporcionar, né, uma evolução muito grande, né? Eu posso trabalhar com muitas ferramentas para fazer esse trabalho mais rápido, mais fluido, né? Mas aquela quadratura ou aqueles posicionamentos não fluidos no mapa sempre vão estar, sempre vão acompanhar a gente. Mas eu não posso falar especificamente que ferramenta aqui agora, porque eu preciso de um mapa disso e de uma pessoa para entender como essa quadratura se manifesta de um jeito real na vida da pessoa, né? Pode ser que seja uma quadratura que está falando de temas emocionais, por exemplo. Então, a gente vai procurar aí ferramentas específicas para trabalhar nesse contexto emocional. Ou pode ser que seja uma quadratura que esteja tocando temas que têm a ver com a materialização de dinheiro, ou de trabalho, ou de expressão. Então, dependendo quais que são os temas e o que a pessoa está pedindo no momento, a gente procura ferramentas. E a gente procura, eu uso ferramentas não só astrológicas, mas é isso, aí eu linko essa astrologia, por exemplo, com o trabalho com plantas, né? Assim como a gente tem nossas, nossos arquétipos, as plantas também têm, né? Então, aí eu utilizo, por exemplo, as plantas para poder trazer essa força ou esse equilíbrio que está precisando essa pessoa, exercícios de respiração, postura corporal, exercícios de sombras, trabalho muito com trabalho de sombras mesmo. Então, assim, várias ferramentas que vão ajudar especificamente para aqueles pontos no mapa que tem que ser trabalhados, o que a pessoa está pedindo no momento, né? Obrigada. Sim, quero te fazer duas perguntinhas. A primeira delas, existe alguma ligação entre a leitura de um mapa astrológico, como você faz, e as leituras de registros akáshicos? Tem alguma semelhança, alguma ligação? Uma complementa a outra, não tem nada a ver? Como é para você essas duas partes da ciência? Essa é uma pergunta. E eu já vou fazer Sim. a segunda, que assim você viaja. Quando você estuda astrologia, é comum vocês estudarem o mapa de grandes seres como um Cristo, um Buda, um Gandhi. Vocês já fizeram isso? Já, sim, sim, é muito interessante. E exatamente isso que eu estava falando antes, né, Renato? Tipo, a observação é muito potente, né? Porque você consegue ver padrões, né? Então, você não vai ter nenhum ser igual ao outro no mundo, né? Mas você consegue reconhecer padrões claros, né? Aí o que a pessoa, indivíduo e a experiência dessa pessoa individualmente faz acontecer na materialidade da vida é livre-arbítrio. Mas essa pessoa, esse ser, veio com aqueles potenciais, né? Então é muito interessante de ver. Para mim, bom, para mim, ver vários mapas, né, é uma das coisas mais incríveis do mundo, porque é isso. Quanto mais observação e mais entendimento de como aquele simbolismo se apresenta na vida, né, mais a gente consegue reconhecer os padrões, né? É muito lindo, sim, já é vários mapas de pessoas conhecidas, né? E que era outro, Renato, pelo amor de Deus. Ah, já lembrei. Nossa, assim como eu amo astrologia, eu amo os registros akáshicos. Para mim,
Eu tenho uma conexão muito grande mesmo, mas para mim são duas coisas diferentes, assim, né? É, nem posso. Bom, primeiro, astrologia é uma ciência, é considerada uma ciência, os registros acásticos não. Os registros acásticos é uma conexão a uma energia mais sutil, né? É uma abertura de campo energético para receber determinadas informações através de arquétipos também, né? Que são os mestres, né? É, então, é outra história, assim. Mas são os dois, para mim, duas ferramentas incríveis para nos ajudar no nosso autoconhecimento, né? Isso com certeza. Legal. Eu não sei se você se recorda de onde você havia parado quando nós começamos a te fazer Não, perguntas, enfim, para você voltar ao teu raciocínio. Mas se você não se recorda, é, eu vou já deixar aqui a leitura no teu projeto de Cosmo Espelho, ela é diferente de um mapa astrológico tradicional? É diferente? sim, sim. Não enquanto, especificamente, não enquanto à leitura. Por mais que também tem diferenças, porque, assim, gente, astrologia, tipo, é como falar medicina, entendeu? Tipo, no fato de que depois você tem todas as ramas, né, que vão abrindo, né? Então, realmente, como eu falei, por exemplo, eu comecei a estudar astroherbalismo, então, astrologia linkada com as plantas, com o mundo vegetal, mineral, aí, né, aí tem vários, tem astrologia kármica, tem, enfim, astrologia terapêutica, tem muitos pontos de vista, né? Então, dentro da astrologia terapêutica, que é o que eu gosto, se chama terapêutica por quê? Porque justamente não fica num desenho, numa informação. Traz ferramentas para a gente poder fazer um trabalho interno. Essa é a primeira diferença. Mas meu trabalho especificamente, o que eu faço, como que ele está composto, você tem a possibilidade somente de fazer a leitura onde você vai receber, sim, um arquivo com todas as informações. Essas informações vão ser os posicionamentos do mapa, mas trazidos em uma linguagem que você consiga entender, numa linguagem astrológica, e vai ter também já ferramentas que eu observo, né? Que você está precisando, o que a gente observa juntos, que você está precisando, então, de novo, vai ter exercícios, né, respiratórios ou de físicos mesmo, vai ter rituais, vai ter trabalho com planta, vai ter algumas. Eu gosto de trabalhar bastante com algumas frases, né, alguns trabalhos que têm a ver mais com uma manifestação. Assim, ferramentas reais, concretas que você pode utilizar. Dependendo da pessoa, também vão mudar as ferramentas, porque eu vou fazer, você vai, vamos falar, Renato quer fazer, você vai passar os dados do seu mapa, eu vou fazer o trabalho de estudo do mapa entre 7 e 10 dias que eu vou tomar só para ingressar nesse mapa. Quando eu termino esse trabalho, a gente vai ter um encontro, que pode ser online, pode ser presencial. E nesse encontro vão ser quase 2 horas, onde você vai trazer para mim que é o que você está precisando nesse momento, por que que está procurando ferramentas de autoconhecimento, se tem algum desafio, a gente vai conversar. Eu vou até gravar isso, então você vai até receber também essa gravação depois, no caso que você, porque é nesse encontro que surgem muitas coisas legais. E depois você vai receber todo o estudo, o PDF. Então, isso aí seria a primeira sessão do Cosmo Espelho. Você pode só fazer isso, ou você tem a possibilidade de a gente fazer isso,
mas a gente depois ter encontros e acompanhamento, que para mim é a parte que eu mais gosto, né? Como terapeuta, realmente, para mim é o mais rico, né? Então, essa pessoa tem essa sessão, tem essa informação, tem a minha disponibilidade, né, para ir fazendo consultas através do WhatsApp todas as vezes que quiser. E também tem a possibilidade de a gente daqui a um mês se encontra novamente e dá outra olhada nesse mapa, outra olhada nessas ferramentas, ver como que foi para você, né, fazer tudo aquilo, faz reajustes, toca outros temas no mapa e pode ser cada uma vez no mês, pode ser cada 15 dias, pode ser 3 vezes no ano, mas o acompanhamento para o entendimento do que está acontecendo naquele momento da vida, né? Porque a gente vai atravessando diferentes desafios, né? Mas essa leitura, ela é sempre tão abrangente ou tem cliente seu que te procura dizendo assim, eu estou numa fase complicada profissionalmente. Quero que Sim. você leia para entender o que está acontecendo com o meu profissional. Pode ser Sim. específico assim também, é isso? Sim, 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 exatamente essa ideia. Eu não vou só olhar isso no mapa, né? Porque, de novo, tudo está em relacionamento contínuo constante, né? Então, pode estar manifestado para você numa coisa laboral, mas isso lá vem, por exemplo, de uma incapacidade de expressão da minha verdade, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Então, eu não tenho como ver aislado uma parte do mapa, e é exatamente isso que traz alguns problemas depois, né? Tipo, enfim, do entendimento do que aquilo é. Então, eu sempre vou fazer uma leitura geral, mas eu estou, como terapeuta, aberta para ouvir o que é exatamente que hoje na sua vida está trazendo alguma dificuldade ou algum desafio, e a gente vai focar naquilo, né? Tá. Bom, é tão grande, né? Aham, É, deixa eu ver, eu sim. tinha separado aqui uma fotinho que você me mandou falando sobre, né, os tipos de consultas, né, de abordagem que você faz, como você está explicando aí agora, né? Bom, eu não sei se da outra vez que você esteve conosco já estava funcionando assim, mas amanhã, quinta-feira, eu deixo você como administradora do grupo para que você possa divulgar o teu trabalho lá, tá? Então, Maravilha. uma vez você me passou uma postagem onde você fala lá de cada uma das suas consultas e tal, você pode estar colocando isso, colocando um pouco mais do teu trabalho. Agora, a Thaís, minha filha, ela tem estudado alguma coisa de desenho humano. Uhum. Isso também é dentro da astrologia, não é? Não é dentro da astrologia, não, mas está relacionado. Tem algumas coisas que encaixam, vamos falar assim. Hum. É, mas isso não acontece só com. Isso também para mim é a magia que tem, né? Porque não acontece só, por exemplo, com o desenho humano, pode ser com outros olhares também. Por exemplo, eu não sei se vocês conhecem os arquétipos do calendário maia, do Tzolk'in. Ele também, você pode fazer tem muitas similitudes, né, com a astrologia. Enfim, na medicina chinesa, na Ayurveda, tem muita relação. Na Kabbalah, por exemplo, tem muita relação com a astrologia também, tem muitas similitudes e coisas que realmente se conectam, se comunicam, é, mas não são a mesma coisa, né? Na verdade, a gente só não resolve os conflitos se não quiser, né? Porque ferramenta tem muita, né? Vou colocar o Tadeu. Isso, perdão, sim, Tadeu. Por favor, Tadeu.
Boa noite, Cíntia. Boa noite, pessoal, Noite, novamente. Tadeu. Ô, Cíntia, eu sou uma pessoa bastante curiosa, com relação ao autoconhecimento, espiritualidade. Mas uma das linhas, assim, que não me atrai muito é justamente a astrologia. Mas eu tenho aqui algumas percepções que eu gostaria de ver o seu ponto de vista. Claro. O Renato falou sobre Jesus e Buda, né? Eu acho que o mapa deles ficaria mais difícil porque está relacionado ao nascimento. E ambos a gente não tem a data de nascimento deles. Jesus, né, é comemorado no Natal, é uma festa que já existia, e como é o dia mais longo do ano, no hemisfério norte e tal, colocaram como o nascimento dele. E Buda é a lua cheia de Vesak, que inclusive muda todo ano, né? Que é a lua cheia de maio. Então não tem Uhum. como você precisar o dia. Então ficaria difícil de você fazer esse mapa. Outra coisa, eu tenho dois sobrinhos gêmeos e eles são muito dispares, muito diferentes um do outro. Então, tipo assim, um é da balada, da festa, o outro é da igreja, por sinal, uma igreja bastante conservadora. Um é super família, o outro já morou, já morou fora, né, na Alemanha, já viajou vários lugares do mundo, e o outro é super apegado à família, né? E, enfim, são assim, a diferença da água para o vinho, de um para o outro, e são gêmeos. E isso é uma outra coisa que eu queria ver seu ponto de vista. E eu li uma matéria uma vez que o universo ele está em expansão. Então, tipo assim, mesmo que houvesse uma influência do signo, né, que as pessoas nascem, ele teria que ser redesenhado, porque, tipo assim, nós aqui, a maioria do grupo, tem idade aqui para ser seus pais, né? Eu, Renato e a maioria aí do pessoal. Então, tipo assim, quando nós nascemos, existia uma quadratura aí no universo. Aí a Cíntia nasceu 40 anos depois, já é outra quadratura. Então, tipo assim, não seria mais aquele período daquele signo. Então aí entra naquele problema que a gente começou falando no começo aí, né, que é entre astronomia e astrologia, né? Então a astrologia fala dos quadrantes, né, lá e a astronomia dessa expansão do universo. E outra coisa também, quando você faz o meu mapa, né, ou de qualquer pessoa, então vai mostrar ali minhas sombras, minha luz, meus pontos fracos, né, meus pontos fortes. Aí, até que ponto isso aí espelha alguma coisa que de fato eu sou e até que ponto isso vai influenciar na minha crença. Então, tem um livro aí que eu sei que o Renato estudou, né? A Biologia da Crença, né? Do Bruce Lipton. E dentro de uma linha de hoje, né, até da física quântica, então funciona assim: você tem uma crença, né, você vibra numa frequência, aquilo te gera um sentimento, te faz vibrar numa frequência e aquilo se materializa. Então, quando eu me baseio pelo meu mapa, até que ponto esse mapa traz essa influência de mim, influencia na minha crença, para que eu possa agir a partir daquela parte, a partir daqueles dados. Então, tipo assim, uma sombra que eu nunca vi em mim, aí aparece lá no meu mapa. Aí, tipo assim, eu vou olhar para aquilo, eu vou despertar para aquilo, né? Mas até que ponto aquilo existe ou aquilo foi plantado em mim e eu alimentei aquilo e aquilo se tornou uma realidade. Então, são várias percepções aí, né, sobre astrologia, assim, que me veio enquanto você falava. Aí, se você puder dar uma luz aí, vai ser legal. Oh, amado, nossa, gostei demais de tudo isso aí que você trouxe. Gratidão. O único, preciso que você vai me guiando, porque agora eu fiquei com o último na cabeça, mas depois que eu quero voltar para outro. Vou trazer a minha visão aqui desse último que você trouxe, né? Que eu acho super interessante. Assim, de novo, para mim, eu gosto de saber muito do universo, da mente, de tudo. Então, eu não fico somente com o posicionamento da astrologia. É por isso também que eu não gosto de me chamar de astróloga. Não gosto das caixinhas, sabe? É, mas assim, olhando para esse ponto que você trouxe, né? Para mim, a minha
visão da vida é que a gente é um compêndio de crenças, né? E as crenças fazem com que a gente manifeste determinadas coisas. Para mim é assim com tudo, tudo. Então, obviamente, eu acredito que a gente tem o poder de manter uma crença, né, e mudar a vida com isso, seja positiva ou seja negativa. Mas o que eu acredito super interessante com respeito na astrologia, né? Primeiro na astrologia terapêutica, eu não vou falar para você, e exatamente esse é o ponto. Eu quero conhecer a pessoa, ouvir o que a pessoa experimenta de fato na vida e me traz os desafios e a gente olha no mapa para entender um pouco a mais, esse autoconhecimento, né? Então, eu não vou falar para as pessoas determinadas coisas, assim, tipo, fixas, né? Tipo, você é assim, você é lá, você não, porque você não é seu mapa, tá? Você está influenciado por determinadas forças. Então, que eu queria falar primeiro isso, mas depois assim como tudo na vida, né? Poderíamos falar que é uma crença, né? Porque tudo é. Então, tem determinados compêndios de crenças que têm uma força muito, 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 muito grande. Por exemplo, astrologia. É um estudo de faz mais de 5.000 anos, né? E essa observação e esse estudo foi alimentado, né, de pontos de vista e de crenças. Então, hoje em dia, isso tem um poder real. Isso tem uma manifestação real. Eu consigo ver essa manifestação clara, muito clara, em minha vida, na vida das pessoas que eu faço os atendimentos, né? Com muita claridade. Agora, meio que o ovo e a galinha, né? Que veio primeiro, né? Foi a crença, foi a manifestação, mas para mim tem um campo energético alimentado, né, pelas pessoas, né? Energeticamente, desde os nossos pensamentos e as nossas crenças. Isso com certeza. Mas isso não significa que por isso não tem o poder. Tudo o contrário, né? Para mim, mais poder ainda tem, né? Então, essa é a minha visão sobre isso. Sobre, que eu achei super interessante que você trouxe de seus sobrinhos, né? É um tema muito interessante mesmo, assim, muito, justamente por isso, né? Não tem ser humano na vida que tem a mesma manifestação. Não tem. Não importa se você nasceu no mesmo momento, na mesma hora. Não tem, porque a gente tem livre-arbítrio, tem uma missão, tem um propósito, desde a minha crença, né? E isso pode ser expressado de muitas maneiras diferentes. Por exemplo, o tema que eu falei do trabalho dos eixos, dos arquétipos da luz e da sombra. Eu posso ser, né, uma pessoa que venho com um poder, mas esse poder nesse momento da minha vida está completamente na sombra e eu vou ter uma expressão sobre isso. Ou pode estar completamente equilibrado e eu vou ter outra expressão sobre isso. Isso principalmente, mas depois, nesse caso que você traz e que eu já vi em mapas de estudos de gêmeos e tudo mais, né? E que tem a ver com o momento da vida. Quantos anos eles têm? Hoje eles têm 32, 33, talvez. A gente, através da astrologia, pode ver também que tem determinados pontos, né? Por exemplo, um deles é o que chamam de o retorno de Saturno no mapa, que é um ponto de amadurecimento muito grande no mapa. O retorno é, né, mais ou menos quando o planeta volta ao ponto de início onde estava Saturno quando você nasceu. E mais ou menos é nos 29, 30 anos.
partir disso, as manifestações do mapa mudam muito. Então, a partir dos 30 até os 40, é como se a gente vivesse uma segunda vida, né? E é muito incrível de observar como aquela pessoa que era assim lá antes dos 30 depois muda e manifesta em um nível de amadurecimento muito mais grande determinados pontos no mapa. Por exemplo, eu vejo isso comigo, posso trazer isso, por exemplo, de assim para entender. Eu tenho um poder no mapa, né, que fala de uma energia de relacionamento, né, de trabalhar em conjunto, em tribo, muito grande. A minha vida está marcada por os relacionamentos, né? Isso posso ver através da minha experiência, mas também o mapa me conta essa história, né? O mapa tem história, né? Mas para mim, quando eu tinha uns 29 anos e daí para lá para baixo, eu era uma pessoa que eu não gostava da gente, não gostava das pessoas, não conseguia me comunicar, não me interessava a vida das pessoas. Eu tenho uma anedota que eu sempre conto com a minha mãe. Íamos viajando num Uber, sabe? Num carro. E a minha mãe entrava no carro e falava com a pessoa que estava dirigindo, perguntava da vida. E a minha cara era assim. E quando descia do carro, eu falava para minha mãe: Mamãe, por que você tem que perguntar para essa pessoa da vida que o que você se importa? Por que? Tipo, eu fechada, era um ser completamente fechado, não me interessava por ninguém. E, gente, eu sou terapeuta hoje. O que mais me interessa é pela vida das pessoas, por como eu ajudar, por como eu entender mais dessas histórias. Eu sou muito compassiva mesmo, né? Antes eu era uma pedra, vou falar assim para que você. E foi assim até meus 29 anos, o que eu consideraria quase que uma vida inteira, né? Então, para mim, tem determinados. E era isso, eu não estava conectada, eu não estava em equilíbrio com esse meu potencial. Hoje eu expresso ele mais em equilíbrio, né? Então, isso pode estar acontecendo com duas pessoas, né, que nasceram no mesmo momento. Um pode estar mais manifestando aqueles aspectos, aqueles pontos do mapa, e outro ainda nem reconheceu que tem aqueles aspectos para expressar, né? É muito interessante, assim. É isso, Amado. Eu não sei se tem alguma coisa mais você falou e eu estou esquecendo. Com relação à astronomia, ela estuda que o universo está em expansão. Então, tipo assim, a sua mãe nasceu em determinado dia, você nasceu no mesmo dia, só que 40 anos depois, vocês não teriam mais o mesmo signo, não teriam mais o mesmo quadrante, né, a mesma influência que teve antes, sobretudo há 5.000 anos atrás, quando começou, né, esse estudo todo e com relação a hoje. Com certeza. Astrologia, não, obviamente não é astronomia e estudam coisas diferentes. Então, astrologia, para deixar mais simples assim, é o estudo simbólico e de arquétipos, né? Então, não é um estudo matemático, matemático, vamos falar assim, dos movimentos do céu. Não é isso o que se estuda, é um estudo de observação arquetípica e simbólica das energias, né? Obviamente tem uma relação sim, não é que não se comunicam, né? Porque é uma observação dos movimentos do céu e isso a astronomia se estuda, mas não é exatamente a mesma coisa, né? Então, se toca em alguns pontos e em outros pontos não tem nada a ver, nada a ver, nada a ver, né? É outro estudo, é sobre outro aspecto, né? Então, e sim, com certeza, igualmente dentro da astrologia, por exemplo, o exemplo que você acabou de colocar, né? Eu vou nascer, vamos falar, o mesmo dia, mas 30 anos antes que outra pessoa,
não se trata só desse sol, né? Vamos falar, por exemplo, eu nasci o 25 de janeiro, eu sou de aquário, meu sol está em aquário, estava no aquário no momento que eu nasci. Aí você tem outra pessoa que nasceu 30 anos antes, nesse mesmo dia, né? E tem o sol em aquário, mas é só o sol em aquário. O resto do céu está acontecendo outros trânsitos, por exemplo, os planetas que são mais lentos, né? Que têm ciclos mais lentos, que são os que a gente fala, né? Tem planetas pessoais, que são os que são mais rápidos, planetas sociais, que são um pouquinho mais devagar, e planetas que falam de uma, ai, nossa, de uma geração, né? Que são os transpessoais. Então, você tem gerações, né? Que você consegue ver esse movimento mesmo, né? Nas gerações que vêm a expressar aquela força. Você pode nascer o mesmo dia, mas você nasce em outra geração com esses planetas transpessoais fazendo outras comunicações. Você veio a expressar outras coisas, né? Cíntia, só mais uma última coisinha. Por favor. Nós humanos, a gente tem todas as sementes em nós. Então, de sombra e de luz, tá? Então, eu me lembrei agora, eu fiz um curso que você nunca ouviu falar, eu acho que o Renato é do tempo dele, do pessoal aqui, chamava D-Base. Então, era o D-Base e o Lotus, era uma linguagem de computador lá atrás, né? E naquela época tinha uma máquina que tinha assim shoppings, lugares assim, e que você colocava a mão, né, lá e ela lia e gerava para você um relatório que naquele tempo era impresso, né? Tinha uma impressora e ela gerava lá para você. Aí você lia assim, você dizia assim, nossa, tem tudo a ver comigo, né? Então, é perfeito. Só que estudando lá, eu tive um professor, né, desse curso na época, que ele montava isso, e ele era aleatório. Então, como nós temos todas essas tendências, essas características como humano, então, se eu disser para você assim, nossa, Cíntia, você tem um potencial de crescimento enorme, você precisa lidar, né, com alguns aspectos assim que te impede e tal. Então, partindo desse princípio, que o budismo prega isso, né, que nós temos todas as sementes dentro de nós. Então, tipo assim, o mapa, aquela pessoa que lê e fala, nossa, tem tudo a ver comigo, ela não estaria se identificando com aquilo, porque qualquer pessoa que lesse também se identificaria. Hum, não, qualquer pessoa não se identificaria com qualquer mapa, não é possível. Mas aí está o ponto que eu trazia antes também, né? Tipo, justamente porque eu tenho essa visão, eu acredito que a gente tem um potencial divino, sabe? Por isso que eu não gosto das caixinhas, por isso que eu não gosto muito das estruturas, mas eu utilizo elas não para me colocar dentro, para colocar alguém mais dentro disso, senão para ter ferramentas. Então, a minha leitura é eu estou entregando uma coisa para uma pessoa que ajuda a melhorar a vida dessa pessoa, então para mim serve. Se eu vejo resultados práticos e manifestados reais que ajudam essa pessoa a ter uma melhoria no que essa pessoa está precisando, para mim serve, para mim conta. Não é informação, não é um continho de eu vou te falar quem que você é, que o que você veio fazer. Eu fujo disso aí, muito. Então, para mim, meu propósito como terapeuta, por isso que eu utilizo muitas ferramentas, né? Não é só astrologia. O foco é astrologia porque ela realmente para mim, é incrível. Eu consigo ver coisas muito claramente, mas não é o único. Eu não vou entregar para a pessoa e falar para a pessoa quem que ela é, sabe? Esse é meu foco, né? Obviamente tem outros focos, né? E já me perdi, não sei o que ia falar. Mas Mas é isso. respondeu o que eu queria ouvir. Ok. Gratidão, amado. Amei as coisas que Gra- você trouxe.
Agradeço. Pegando uma carona até no que o Tadeu trouxe, né? É, você acredita que, no fundo, todas as respostas estão dentro de nós? Sim, Se você acredita nisso, você acredita que o teu papel, então, é fazer com que o teu cliente olhe para dentro de si, que ele vai encontrar suas respostas? exatamente. Por isso que se chama Cosmo Espelho, né? Eu não vou trazer alguma coisa nova fora de você, né? A ideia é você poder se enxergar, você poder ver, né? Exatamente isso. Legal. Gostei de ver a sua sinceridade e a sua sensatez. Gostei de ver. Eu hoje estava escutando sobre o taoísmo, que eu sou fã, eu gosto muito, sempre que posso estou estudando um pouco, e a pessoa na hora falou uma coisa que me chamou bastante atenção. Ela disse que a gente não está vivendo, que a gente está sempre procurando construir uma realidade, que a gente devia começar a viver um pouco mais e parar de ficar construindo realidades, né? E aí eu comecei a prestar atenção, eu estava dirigindo, né? E aí eu me dei conta realmente que a gente está sempre assim, né? Eu estou dirigindo, mas eu estou pensando naquilo que vai acontecer a hora que eu chegar no lugar para onde eu estou, né, me dirigindo. Eu estou pensando no que vai acontecer na hora do almoço, mas naquele momento que eu estou dirigindo, naquele caminho que eu estou fazendo, eu pouco presto atenção, né? E acho que conversas como essa que nós tivemos hoje, elas são um convite justamente para a gente prestar um pouco mais de atenção na vida, né? Porque todas as respostas, a vida está aí, é o presente, né? É o presente. A gente está sempre apegado ao passado e ansioso pelo futuro e vive muito pouco o presente, né? Então, para mim foi fantástico te ouvir. Certamente ainda vou experimentar o teu trabalho. A gente vai conversar sobre isso depois. Muito Agora, prazer. gostaria de saber se, para encerrar, tem mais alguém querendo fazer alguma pergunta para Cíntia, ou eu vou. Ah, Marcos, por favor. Ô, oi, Cíntia, boa noite. Oi, Marcos. São duas perguntas. Que você estava falando ali no começo, né? Eu sou do signo mais amado, assim, do zodíaco, que eu sou de Escorpião. Por mim é um dos mais amados. É o mais querido, bem falado, sabe? Então, é o preconceito que você comentou, né? É o preconceito que tem, que eu não acho isso, né? Então, mas. E, e essa questão, você falou, achei interessante da parte da terapia, né? Da parte de astrologia terapêutica. É, por exemplo, a gente é muito extremista, assim, né? O escorpião é muito 8 ou é 80, né? É isso. E a terapia consegue chegar no meio termo, assim, consegue a gente lidar com. Ai, é Enfim, muito bom. essa é uma pergunta, assim, de questões, né, que eu tenho, que meu ascendente é em câncer, então é água para dedéu, e eu tenho muito terra, né, e só tenho um fogo só, que eu nem lembro mais o que é o planeta. E,
E outra pergunta, assim, essa questões do mapa, quando é bebê, você falou da idade, né, dos 29 anos, e depois quando fica idoso, assim, a melhor idade, né? Como é que é essa relação astrológica, né? Porque a questão da, tipo, energia, né, que é a mesma energia, essa mudança ocorre, é isso. Gratidão. Bom, falando de escorpião, primeiro que eu adoro. É uma energia, assim, eu não falo de pessoas, né? Eu falo de arquétipos. Então, de novo, para mim, todos os arquétipos são maravilhosos. É muito interessante também entender que a gente está composto de todos eles. A gente tem todos os arquétipos dentro da gente. Isso também é muito interessante de entender. Mas é isso, você tem o sol, né, nesse arquétipo, então realmente você veio a expressar com muito brilho esse arquétipo, né? E é um arquétipo, você fala dos extremos, mas em realidade, para mim, como eu vejo esse arquétipo aí, ele tem um nível de intensidade emocional muito, muito grande, né? Então, e ele é o arquétipo da transformação, né? Da transmutação. Ele vem, ele desperta um poder dentro da gente de transmutar e de desapego muito grande, muito grande. Eu não sei o que a gente seria sem escorpião, sem a energia de escorpião na vida, vou falar a verdade, porque ele ensina mesmo, né, a trabalhar o desapego, a transmutar, e é como se fosse um composto, né? Porque ele trabalha as sombras, né? Para mim, a escorpião vai nas sombras, vai lá, eu vou falar essa palavra aqui porque é exatamente vai lá na merda das merdas, lá embaixo, pega tudo, tira o que serve e o que não serve, vai compostar, vai colocar na terra de novo, né? Para nascer o novo, para nascer o poder, a transmutação, né? Então, é muito poderoso, realmente muito poderoso e muito necessário. Mas é um signo fixo, né? Os signos, além de ter os elementos, né, vão até as características de fixo, mutável e cardinal, que eles marcam uma energia também. Escorpião é água fixa. Então, quando o escorpião, por exemplo, não está em equilíbrio, ele pode manifestar. E isso aqui, gente, tipo, né, de novo, considerando que eu não estou falando de uma pessoa, porque uma pessoa está composta de um monte de coisa, estou falando do arquétipo. Quando esse arquétipo está na sombra ou está em desequilíbrio, né, pode se manifestar em um ser, né, que fica tipo remoendo em emoções negativas ou em coisas do passado, não consegue sair de lá apegado emocionalmente, né? Tipo num sofrimento, nas emoções intensas, né? Então por isso também dessa sensação dos extremos, né? Ou é o poder máximo, desapego máximo, ou é tipo, navegar no melado aí da merda, entendeu? Então, realmente depende muito de como é manifestado na vida de cada um, mas esse arquétipo traz um potencial assim muito forte de trabalho emocional, principalmente, né? Então, é super interessante, sim. E aí tem que ver, né, como está no seu mapa, em que casa, em que posicionamento, como está relacionado com os outros planetas, porque você, por exemplo, falou, você tem ascendente em Câncer, né? Então você já tem dois pontos no mapa que falam de o trabalho das águas, né? Mas você também falou, eu tenho muito terra, então pode ser que essa terra esteja equilibrando esses aspectos de água. Aí vai, começa a profundidade da leitura para cada ser, né? Por isso que eu falo do arquétipo. E a segunda coisa que você trouxe, Marcos, o que que era? Nossa, gente, É dos idosos, dessa questão das Ah, fases, sim, como é sim, que, como é que recebe? sim.
é bem interessante, assim, né? Por exemplo, eu fiz faz pouco tempo, por primeira vez, uma leitura para um bebê, que é o Yuri, que aqui a gente conhece muito bem, e foi incrível para mim, porque isso, um serzinho de menos de um ano, né? E eu falei, nossa, caramba, primeiro eu não consigo conversar com ele, né? Depois é isso, não tem quase experiência de vida, né, nessa terra. Então foi assim incrível de ver os potenciais, as sementes. Foi um desafio também, porque justamente como eu não gosto de falar, tipo, esse tipo de astrologia que fala quem que você é, o que veio fazer e coloca você uma caixinha. E eu acredito que acontece mais ou menos o mesmo. Eu também nunca fiz uma leitura para alguém de mais de 80 anos, por exemplo, né? Jamais, ainda gostaria de fazer. Mas se é feito, eu atendimentos, né, astrólogas de mais de 80 anos para mim. Eu sempre converso muito, né, porque me interessa muito, né. A realidade é que até o último dia que a gente esteja encarnado nessa terra, a gente tem possibilidade de mudança, de trabalhar luz e sombra, de procurar equilíbrio, de amadurecimento e de evolução. Até o último dia. Obviamente, as experiências também vão endurecendo um pouquinho a gente, né? Através das crenças, principalmente. Então, você vai ver, por exemplo, mapas de pessoas mais adultas, né? Que pode ter algum tipo mais de rigidez com alguns aspectos, né? Assim como você faz um mapa de uma adolescente e com certeza esse adolescente não faz nem ideia de nenhuma dessas coisas que estão se manifestando no mapa, né? São momentos muito particulares na vida, né? Mas você também vai ter adolescentes que parecem adultos, adultos que parecem crianças, e tudo isso você vai conseguir ver em um mapa, né? É bem, bem interessante, assim. Não sei se eu respondi, mas Sim, respondeu. Obrigado, obrigado, Cíntia. obrigada, Marcos. Seu microfone. Obrigado, Marcos. Obrigado. Boa noite, Marcos. Obrigado, Boa viu? noite. Minha amiga Cláudia Carvalho, posso pedir a gentileza de você fazer o agradecimento à Cíntia? Pode ser? Aí depois, Cíntia, a palavra volta para você poder encerrar, tá bom? Por favor, Claudinha. Tia, tá me ouvindo? Chega mais um Sim, pouco. amada. Oi, boa noite. Bom, quero te Boa agradecer por noite. essa noite. Sempre que eu estou aqui na Egrégora é sempre um aprendizado. Você trouxe hoje um assunto que eu gosto muito. Fiquei quietinha porque estou numa fase de mais silêncio, prefiro escutar mais. Ainda tenho algumas coisas que eu vou querer conversar com você no futuro. Concordo com muito do que você trouxe, porque dentro dos estudos e das minhas vivências eu já tenho isso comigo, né? E é sempre interessante quando você fala, e da outra vez que você veio também, é sempre interessante essa ligação que você faz com a natureza, o que me desperta mais interesse ainda, tá? Então eu te agradeço por mais esse aprendizado, por mais este momento, né? Vou falar que fiquei com isso aqui de inveja de você, porque inveja não é uma coisa legal de ter, não tem inveja branca, não tem inveja preta, inveja não é por você estar nas montanhas no sul de Minas, que eu amo, eu amo. Eu falei, uau, meu Deus do céu. Então, assim, Para ó, isso. é paraíso. Então, se você tá aí é porque você merece, merece muito. Parabéns, viu? E aproveite Gratidão, amada. bastante. E muito obrigada por esta noite. Graças, agradeço de coração. Bom, amados, agradeço para todo mundo aqui, é sempre um prazer.
Eu espero que tenha sido claro, que tenha despertado curiosidade, que eu acredito que isso é muito importante para nós, seres humanos. E agradeço pela egrégora, pela escuta, pela participação, por trazer pontos de vista. Para mim é muito rico também. E agradeço de coração, sempre muito feliz de estar aqui. Espero que tenha outras vezes também. E gratidão também pelo trabalho lindo de sustentação energética que vocês estão fazendo, não só pela procura de conhecimento, né, que é uma coisa muito importante, mas também para manter uma egrégora de amor, que isso é ainda mais importante nesse mundo, eu acredito. Então, gratidão de coração. Cíntia, você mais uma vez enriqueceu bastante a nossa noite. Eu concordo contigo, eu acho que o principal papel desse grupo é essa vibração de amor e de cura que a gente procura dar uma sustentação, né? Eu sempre comento que existe uma infinidade de grupos de pessoas que fazem orações, que fazem vibrações, procurando, né, melhorar esse campo energético, né, esse campo de energia aqui da Terra. E eu acredito que nós somos maioria, sabe? Eu acredito que nós somos maioria. E depois receber pessoas como você para ampliar nosso conhecimento, no meu interior tem a intenção de nos deixar mais humilde, porque cada vez que a gente escuta uma nova pessoa, a gente entende que tem muito ainda a caminhar, muito a aprender, né? Então, quando um de nós tiver a ousadia de acreditar que já sabe muito, a gente escuta alguém como você e fala: Nossa, ainda tenho muito a aprender, né? Então, muitíssimo obrigado por ter compartilhado o teu conhecimento. Eu espero também que algumas das colocações nossas tenham feito você também refletir, né? Com Eu te certeza. conheço. Aliás, parabéns pela tua evolução, porque a Cíntia que eu conheci lá atrás como voluntária da Vila era quase que assim um bichinho fechado, né, uma ostra lá dentro da concha tal, e hoje você tem se mostrado uma pessoa que evoluiu realmente bastante. Meus parabéns. Muito obrigado. Gratidão, amado. Agradeço de coração, gente, para todo mundo, sério. Muito obrigada. Obrigada, Cíntia. Foi bom te ouvir, matar a saudade um pouquinho. É a Inês que está falando. E é isso mesmo, parabéns. Parabéns pela trajetória, pelas conquistas. E tenho certeza que a leitura do seu mapa ajudou em muitos momentos as tomadas de decisões. Porque é isso, a Graças, gente está amado. sempre sendo provado a mudar. Ver o novo, Uhum. como você falou, hoje minha vida eu procuro pensar nos desafios como oportunidade. Só que nem sempre a gente tem as ferramentas certas. Eu acredito que da maneira como você colocou, a gente realmente consiga. Mas é isso, você deu um passo, usou as ferramentas, vão ter outras, e você falou até o último suspiro, eu falo, gente, até o último suspiro você vai estar aprendendo, não, não precisa achar que você já sabe que você não sabe nada, não. Obrigada, minha linda. Uma Graças, luz muito amor. intensa para você, viu, na sua carreira. Eu acho que Quando, quando violeta. a, a Cíntia Quando a Cíntia falou do Yuri, pela expressão do Renato aqui na tela, eu acredito que deve ser o filhotinho neto dele. Certo, Renato? Meu neto, meu netinho mais novo. Sabia. É, Vovô babão. Será? o Zé Quem não Carlos, é? o Zé Quem Carlos ficou não é, quietinho Tadeu? hoje, mas o Zé Carlos veio de Marte, sabe? Então, quando você precisar saber alguma coisa lá de Marte, você fala com o Zé Carlos que ele veio de lá. Exatamente. Eu tô que nem a Cláudia, só escutando, só ouvindo, né? A Cíntia mandou bem pra caramba, viu, bichão? Olha, ela tá afiada aí no negócio, hein? Ela foi muito bem mesmo. E a Hum. Violeta Mello, eu acho que é uma convidada sua, uma amiga sua, ela está aqui na sala também.
desde o início que eu tenha percebido, não é? Violeta Não Mello não é sei. uma amiga sua ou uma convidada sua? Não sei se veio por mim, mas assim, do nome não tô sabendo. Bom, ela. Mas que bom que tem gente nova aqui. Não, tem sim. Gente, um bom descanso para vocês. Muito obrigado mais uma vez. Um beijo enorme no coração. Cíntia, a gente se vê no final do ano, hein? É isso Boa aí. noite. Oi, Boa Eliana. noite. Beijo, gente. Tudo de Boa bom. noite. Noite. Boa Betinha, uma noite, boa Mi. noite. Um Boa beijo enorme para noite. vocês. Boa noite, Kimi. Boa noite para Tchau. todos. Boa Gratidão. noite para todos. Tchau. Bom descanso. Boa noite. Beijo. Tchau.